Abra sua Bíblia, por favor, pois vamos começar a estudar juntos Daniel, capítulo 5. O quinto capítulo, que descreve a queda da Babilônia, é uma das cenas noturnas mais importantes da Bíblia. É a noite do cumprimento da profecia, quando o peito e os braços de prata substituem a cabeça de ouro da estátua. Isso acontece quase 70 anos depois dos eventos registrados no primeiro capítulo de Daniel. Lembre-se do que Daniel havia dito a Nabucodonosor na interpretação do sonho no capítulo 2. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Isto está no capítulo 2, versículo 39. Aqui no capítulo 5, esta profecia está sendo cumprida. Entre o capítulo 4 e o capítulo 5 temos um período de aproximadamente 23 anos. Nabucodonosor morreu e alguns reis o sucederam, sendo Belsazar o último. E assim chegamos ao capítulo 5 e vemos que a Babilônia ainda é famosa, uma grande nação. O versículo 1 começa com a festa de Belsazar. Estas festas lascivas eram comuns nos reinos e impérios do mundo antigo. A Bíblia descreve várias, por exemplo, a festa dada por Xerxes, rei da Pérsia, em Ester capítulo 1. Mas as festas de Belsazar são registradas como uma das mais incomuns de todos os tempos. Normalmente o rei jantava sozinho, mas houve ocasiões especiais em que um rei fornecia comida e bebida para cerca de 15.000 convidados. Belsazar convidou 1.000 líderes para esta festa, e neste momento parece que o banquete foi organizado em homenagem a um dos deuses da Babilônia. Isso aconteceu aproximadamente no ano de 538 a.C., 23 anos depois da morte de Nabucodonosor. Daniel não escreveu o que aconteceu durante esse tempo, mas sabemos a partir deste capítulo que Deus o preservou e protegeu durante todos estes anos. Este profeta de Deus, já com certa idade, não estava presente no banquete do rei, mas possivelmente estava em um dos seus aposentos particulares, escrevendo sob inspiração e orientação do Espírito Santo. A festa não era o tipo de coisa em que um homem de Deus estaria envolvido. Podemos saber o caráter da festa pelo comportamento daqueles que a frequentavam e pelo que nela havia: bebida, mulheres, música e falta de reverência. Os historiadores dizem que tais festas eram conhecidas por serem cheias de luxúria e idolatria. Embriaguez, idolatria e sensualidade estavam sempre relacionadas a esse tipo de festas. Ao mesmo tempo em que esta grande festa era celebrada no palácio, Ciro, da Pérsia, e seu exército estavam do lado de fora dos portões da Babilônia, planejando sua estratégia para invadir a cidade. Belsazar devia estar sabendo disso. Será que esta festa foi realizada para desafiar o exército da Pérsia? Será que sua confiança estava nos poderosos muros que cercavam a cidade? Certamente os guardas nas 220 torres de vigilância sabiam cada movimento das forças persas. Quão poderoso e protegido Belsazar deve ter se sentido. Mas manter uma festa numa hora tão crítica parece quase inacreditável. Nos versículos 2 a 4 vemos um pouco da loucura do rei Belsazar. Foi registrado muito pouco sobre ele na Bíblia. Seu reinado foi curto e as suas obras mal foram percebidas. Ele era conhecido por seus atos indignos e insolentes cometidos sob a influência do álcool. A bebida continua a destruir o alicerce de todas as civilizações e a moralidade das nações. As pessoas se superam na maldade quando são dominadas por uma falsa ousadia e ausência de limites produzidas pelo álcool. Um dos perigos da bebida é que muitas vezes faz a pessoa dizer coisas sem sentido e fatais. As profundezas ocultas da iniquidade são instigadas dentro dele pelo álcool. Bem, a presença de esposas e concubinas não era um costume em banquetes, mas o fato de Belsazar, em seu estado de embriaguez, mandar trazer as mulheres, deixa os estudiosos da Bíblia imaginando o baixo nível moral do rei. Mas o cúmulo da loucura e impiedade de Belsazar foi quando mandou trazer os vasos de ouro e de prata
que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Estes vasos sagrados foram saqueados por Nabucodonosor, e agora, quando essa multidão, fora de controle pela bebida, pegou estas taças, eles cometeram um sacrilégio sem precedentes. Este foi um ato de grandíssima profanação. Foi o auge da maldade. A loucura de Belsazar foi marcada por irreverência, intemperança e idolatria. O homem é intuitivamente religioso, e isso faz com que ele seja um adorador. Se o seu coração não está entregue a Deus em verdadeira adoração, será dominado por Satanás em adoração idólatra. Existem muitos deuses neste mundo e muitas pessoas para adorá-los. Um missionário na Índia disse que somente na Índia há mais de 3 milhões de deuses. O tempo do juízo virá para todos os homens que deliberadamente virarem as costas ao verdadeiro Deus e adorarem um Deus falso. E o momento do juízo havia chegado para Belsazar. O Altíssimo é misericordioso e compassivo, tardio para irar-se. Mas mesmo sendo um Deus de compaixão, o dia do juízo certamente virá. Se havia um homem que precisava de Deus, esse era Belsazar. Mas o único Deus que poderia ajudá-lo naquele momento era aquele a quem ele estava desafiando, cujo nome ele estava desonrando. Quando Deus anunciou através de seu profeta o surgimento do poder de Nabucodonosor, também afirmou que nos dias do neto de Nabucodonosor, o juízo viria sobre a Babilônia. Esta é uma profecia impactante. Está em Jeremias capítulo 27. Belsazar era aquele neto, e agora havia chegado a hora do juízo. Jeremias tinha recebido uma profecia que parece ter tido a sua aplicação nesta noite de festa. Deus falou através do profeta em Jeremias 51, versos 39, 40 e 57. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando. Porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes, e embriagarei os seus príncipes e os seus sábios e os seus capitães e os seus magistrados e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Esta é uma previsão do próprio Deus. Quando a Babilônia desafiasse suas repetidas advertências, ele entregaria o país a seus pecados e suas inevitáveis consequências. A profanação dos vasos de ouro do Deus Altíssimo parece ser algo típico do, entre aspas, babilonialismo. As coisas santas de Deus consagradas para seu louvor e sua glória estão sendo profanadas hoje como nunca antes. E isto irá aumentar até que o anticristo toque o templo sagrado de Deus e o seu povo, Israel. Babilônia, a grande, a mãe das prostituições, se mostrará atraente nos últimos dias. Apocalipse 17, 4 a 6 diz: vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O clímax do fim dos tempos será marcado por uma união de grupos religiosos, de acordo com Apocalipse 17 e 18, na figura de uma prostituta embriagada. A máquina política religiosa, apóstata, a maior igreja na história do mundo, levará o nome de Cristo, mas na realidade é obra de Satanás. Babilônia, a mãe das meretrizes, deverá ser julgada. Creio que isso é o que está sendo anunciado em Daniel, capítulo 5.
Observe o versículo 5 deste capítulo. Quando a blasfêmia e o desafio de Beltsazar a Deus tinham atingido o seu auge, apareceu diante dos olhos desta multidão embriagada um fenômeno muito estranho. Eles viram os dedos da mão de um homem escrevendo palavras estranhas na parede do palácio. Repentinamente tudo parou e todos os olhos estavam fixos na parede. Isto não era uma ilusão óptica, nem uma alucinação, ou uma brincadeira feita por algum convidado do rei. Os dedos que escreveram a mensagem na parede não pertenciam a um homem comum. Aqueles dedos já haviam escrito antes e agora escreviam novamente. Estes mesmos dedos haviam anunciado o juízo de um outro poderoso líder que ousou desafiar a Deus. Quando o Senhor enviou praga sobre o Egito, os magos disseram a Faraó, em Êxodo 8:19, "Este é o dedo de Deus." Algum tempo depois, Deus deu a Moisés as tábuas da lei escritas, de acordo com Êxodo 31:18, com o dedo de Deus. Um dia, esses dedos escreveram estas palavras de Isaías 42:8. "Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura." Beltsazar aprenderia essa verdade da maneira mais difícil, e apesar de seu sangue estar cheio de álcool, a escrita na parede encheu seu coração de medo. Nos versículos 6 a 9 deste capítulo, vemos o medo do rei Beltsazar. O relato de Daniel volta sua atenção para um rei assustado. Seu rosto empalideceu, os lábios tremeram, os seus joelhos batiam um no outro. Nunca um homem embriagado se tornou sóbrio tão rapidamente. Gritando para esconder o seu medo, ele prometeu promover e honrar os adivinhos que interpretassem as palavras escritas na parede. Ficou claro para os que estavam presentes que pensamentos perturbadores surgiam em sua mente. Que cena! Poucos minutos atrás, esse homem orgulhoso ousara desafiar a Deus. Nenhum homem foi mais sincero do que Beltsazar quando ele chamou os caldeus, astrólogos e adivinhos. Eles vieram como de costume, mas não puderam interpretar a mensagem de Deus, assim como tinha acontecido no passado. Somente o homem de Deus consegue interpretar a palavra de Deus. Lembre-se disso. A língua do homem não convertido não tem poder para dar o significado da mensagem de Deus. O homem natural não pode conhecer a Deus, conforme 1 Coríntios 1:21. Quando se tornou claro que nenhum homem entre os caldeus poderia saber o significado das palavras na parede, a confusão do rei aumentou. É a terceira vez que esses charlatães foram descobertos em sua fraude. No capítulo 2, foram incapazes de dizer a Nabucodonosor o seu sonho. No capítulo 4, foram incapazes de interpretar o segundo sonho de Nabucodonosor. E agora, no capítulo 5, não tem poder para dar o significado da escrita na parede. Beltsazar poderia ter aprendido com a experiência de Nabucodonosor, mas nós, seres humanos, somos lentos para aprender. Os líderes mundiais de hoje recorrem a todas as fontes conhecidas de sabedoria humana, mas não recorrem a Deus ou à palavra de Deus. Mesmo se aqueles servos do demônio soubessem a resposta, sem dúvida não teriam tido a coragem de dizer a verdade ao rei. O rei tinha razão em estar assustado, pois naquela noite ele viu apenas alguns dedos de Deus. A Bíblia diz que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A simples visão dos dedos de Deus o aterrorizaram, mas ainda faltava sentir todo o peso das mãos de Deus em juízo sobre ele. O Deus do céu é misericordioso, tardio para se irar e paciente. Não quer que ninguém pereça, mas há um limite para a paciência de Deus, para com as obras ímpias dos homens. Nos versículos 10 a 16, veremos sobre a fama de Daniel, mesmo em sua velhice. Neste ponto da narrativa sagrada, a rainha-mãe aparece no banquete. É possível concluir a partir do versículo 2 que essa mulher não era a esposa de Beltsazar, mas pode ter sido a viúva de Nabucodonosor.
O rei aparentemente pediu que ela se apresentasse, de acordo com o versículo 10. Aqui não é dito porque ela não estava presente quando a festa começou. Possivelmente não estava lá por opção, como um protesto. Por outro lado, Belsazar pode ter sido responsável pela ausência dela no banquete. Se ela era a viúva ou filha de Nabucodonosor, ela conhecia a Deus e sabia da conversão do rei, sabia que Nabucodonosor foi salvo antes de sua morte, e por isso não é impossível pensar que ela havia se convertido também. Ao entrar no banquete, a rainha-mãe disse a Belsazar que havia um homem no reino que poderia interpretar a escrita na parede. Ela mencionou seu nome, seus dons e suas habilidades e contou o suficiente sobre o passado para informar Belsazar sobre o lugar de honra que Daniel tinha no reinado de Nabucodonosor. Aqui temos uma demonstração do bom senso da rainha-mãe. Como eu já disse há pouco, Daniel era agora um homem de idade, mas Deus ainda tinha um trabalho para o seu servo. Ele não era aquele rapaz dos primeiros tempos de cativeiro, mas agora um homem de Deus maduro, entre 80 e 90 anos de idade, e mais rico em experiência espiritual, por causa dos anos que se passaram. Não há relato de como e onde Daniel passou estes anos. É possível que, com a morte de Nabucodonosor, Daniel tenha deixado a sua posição oficial. Levando em conta os milagres associados a Daniel e seus 3 amigos hebreus, é difícil imaginar que ele tenha sido esquecido. É mais razoável supor que, ao surgir o novo regime, Daniel tenha sido deixado de lado. Seja qual for a razão para a ausência de Daniel, devemos ter cuidado para não ler na história o que não está lá. Daniel foi levado para o banquete, e que imagem impressionante deve ter sido esse respeitado ancião parado diante da multidão embriagada. Eu gostaria de estar lá e ver a coragem e a confiança que transpareceu em sua santa face. Bem, o rei embriagado falou primeiro. Ele disse mais sobre Daniel do que ele poderia dizer sobre todos os sábios da Babilônia juntos. O versículo 13 não significa necessariamente que Belsazar não conhecia Daniel pessoalmente. É possível que seja apenas uma forma de dizer, você é Daniel. Após repetir o que a rainha-mãe tinha dito sobre Daniel, Belsazar ofereceu a Daniel honra e recompensa caso ele interpretasse a escrita na parede. Não é difícil concluir que Belsazar não estava interessado no Deus de Daniel e que ele não tinha noção de sua necessidade espiritual. Foi o seu atual problema que o forçou a chamar e ouvir Daniel. Alguns homens em situações extremas aceitam a ajuda de qualquer um, e Belsazar tinha chegado a este extremo. Naquela mesma noite, Belsazar iria morrer. Sua taça de iniquidade estava cheia e seu julgamento tinha sido selado. Nos versículos 17 a 24, vamos ver o idoso e fiel homem de Deus e a sua reação a tudo isso. Bem, Daniel ouviu a oferta do rei, que ele lhe daria honra e riqueza, caso fizesse o que ele pedira. Mas nenhum verdadeiro servo de Deus pode ser comprado por um preço, muito menos Daniel. Daniel recusou a oferta do rei. Por que ser seduzido pelo brilho do poder e pelos bens deste mundo? Durante 80 anos, Daniel confiou em Deus e experimentou a sua provisão. Agora ele poderia enfrentar sem problemas a oferta barata de Belsazar. Belsazar, na verdade, não tinha nada para oferecer a Daniel. Daniel sabia que naquela noite o grande reino da Babilônia seria destruído e que Belsazar seria morto, e Daniel não se renderia diante das táticas mercenárias dos homens da Babilônia. O verdadeiro servo do Senhor nunca prostituirá a verdade divina por ganância pessoal. A prática condenável de lucrar pelos serviços prestados tem contribuído para a corrupção de empresas e governos. Na obra de Deus não precisamos disso. Muitos homens honestos e sinceros foram seduzidos pela ganância. Mas Daniel não tinha nenhuma parte nisto. No versículo 17 ele disse ao rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro.
Não há bajulação na resposta de Daniel, e também não há desrespeito. Se a oferta do rei não é correta aos olhos de Deus, também não é aos olhos de Daniel. O versículo 17 continua: lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Nenhuma oferta de algo material, independentemente do seu tamanho e valor, poderia mudar o comportamento de Daniel. Assim como Moisés, Samuel, Paulo e todos os verdadeiros servos de Deus, o espírito mercenário não governa a vida e a obra do ministro de Deus. O verdadeiro servo do Senhor é fiel à verdade e ao seu ministério, até mesmo quando recebe remuneração. Belsazzar estava deliberadamente desafiando a Deus e profanando os vasos sagrados. Por isso Daniel só podia olhar com desprezo para a riqueza que o rei oferecia. O servo do Senhor deve ser fiel ao seu chamado. Daniel tinha uma responsabilidade para com a palavra de Deus, e ela deveria ser cumprida. Ele tinha que ser fiel ao interpretar a escrita na parede, sem medo de ninguém, nem mesmo do rei.